Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Esse podcast é uma realização do site O Eco de Jornalismo Ambiental. E eu queria lembrar vocês que esse ano o Eco completa 20 anos ininterruptos no ar, tendo todos os dias o meio ambiente como a nossa manchete. E para comemorar essa data, a gente está realizando um seminário de jornalismo ambiental que vai acontecer presencialmente no Rio de Janeiro, as vagas já estão esgotadas, mas também no formato remoto. Dá uma olhada nas nossas redes sociais para ver como se inscrever, e as vagas no remoto também são limitadas e estão acabando. Então, entre o dia 29 e 30 de agosto, a gente vai fazer esse seminário e eu convido todos os ouvintes a participarem, estarem lá conosco. E eu estou aqui com a Cristiane Prisibischi, repórter especial do OECO, para mais uma vez falarmos um pouquinho sobre as principais notícias, os principais acontecimentos aí relacionados às negociações climáticas e às mudanças climáticas. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, chegamos num marco importante, né? A gente está a menos de 100 dias da Conferência do Clima, da 29ª Conferência do Clima, e também no encerramento da liderança do Brasil no G20. Tem muitos temas importantes para encaminhar. O agravamento da crise climática é uma realidade, e eu queria te ouvir um pouquinho sobre as dificuldades e os desafios, então, para encaminhar decisões no âmbito das negociações. Márcio, como você disse, a gente entrou na reta final para a realização da Conferência do Clima lá no Azerbaijão, em Baku, e também para a reta final da presidência do Brasil no G20. E tudo isso num contexto de agravamento das crises, não só climáticas, mas também geopolíticas, o agravamento de conflitos, né, e de eventos climáticos. A gente tem poucos dias para tomar decisões importantes, para que as nações cheguem a Baku preparadas para bater o martelo sobre pontos importantes, como é a questão do financiamento climático, que é uma coisa ainda nebulosa nas negociações, nas reuniões prévias, não se chegou a um acordo, né, nem sobre o montante, quanto precisa para que os países em desenvolvimento possam fazer a sua transição climática, mas também quem vai pagar essa conta. Então, assim, um tema ainda espinhoso, importante, que está sendo discutido nas reuniões prévias à Conferência do Clima e também no âmbito do G20, esse é o tema principal do G20, que também tem discutido outros temas importantes, mas esse é o que tem sido o norteador das conversas. E tudo isso, Márcio, num contexto muito, muito difícil. Esse é um ano de recordes climáticos, gente morrendo ao redor do globo por conta das altas temperaturas, e aqui no Brasil não é diferente, infelizmente. O Pantanal, que deveria estar com a sua época de estiagem começando a reduzir, né, os incêndios deveriam começar a reduzir agora nessa época do ano. E para além do Pantanal, a gente também tem a Amazônia entrando em sua época de estiagem, época de seca, já começando com muitos incêndios, com um número muito grande de incêndios. Manaus está há vários dias encoberta por fumaça, né, entrou em estado de emergência. Essa fumaça já chegou no Sudeste, como aconteceu há alguns anos. Eu não sei se vocês devem se lembrar, né, da fumaça das queimadas da Amazônia chegando no Sudeste, que foi uma grande surpresa, né, para muitas pessoas. E isso tem acontecido agora mais corriqueiramente, né, infelizmente. A gente também tem o Acre, que dos 22 municípios do estado, 21 entraram em estado de emergência por conta das queimadas e da fumaça que tem encoberto as cidades. Então, Márcio, assim, resumidamente, não queria ser catastrofista, né, trazer notícias só ruins, mas esse é, infelizmente, um cenário que a gente está enfrentando esse ano e que a gente vai ter que enfrentar quando nos sentarmos, né, assim, quando as nossas nações se sentarem nas mesas de negociação climática para decidir o nosso futuro, Márcio. Pois é, Cris, somaria aí também, principalmente no caso da Amazônia, a questão da seca, né? O período de seca, os rios apresentaram cheias abaixo do esperado, o período de seca tem se estendido e se intensificado,
E essa semana viralizou, inclusive, um vídeo de um popular, né, no Rio Madeira, pegando um boto no colo, né, e transferindo. Ele estava preso numa área, num banco de areia ali no Rio Madeira, e pegando ele e transferindo ele para a calha do rio, né, que já está seco abaixo do esperado para essa época do ano. Mas acho que, apesar de tudo, é necessário a organização e a articulação da sociedade civil. E é um pouquinho isso que a gente vai ouvir na nossa entrevista do episódio, né, Cris? Isso mesmo. Nem só de notícias ruins vive a nossa luta contra as mudanças climáticas, Márcio. Na semana passada foi lançada a articulação das juventudes ativistas por adaptação climática, a AJAC. Mais uma organização, né, das juventudes nessa luta contra as mudanças climáticas. A gente fez um bate-papo super legal, super encorajador, né? Encheu a gente de esperança. E eu queria convidar você e os ouvintes a ouvirem essa entrevista com a Larissa Pinto Moraes, que é uma das diretoras do Engajamundo, e a Ana Luísa de Lima, que é a coordenadora geral do Comitê Chico Mendes, no Acre, e elas falam para a gente o que é essa articulação das juventudes ativistas por adaptação climática e também sobre outras articulações e outras movimentações que a juventude tem feito. Vamos ouvir? Vamos ouvir, estou bem curioso. Eu queria começar perguntando para vocês, na semana passada foi lançada a articulação das juventudes ativistas por adaptação climática. Vocês poderiam explicar para a gente o que é essa articulação e quem compõe, quais são as organizações ou grupos que compõem essa articulação? A Articulação de Juventudes Ativistas por Adaptação Climática, que é um nome bem grandão, que a gente chama carinhosamente de AJAC, é uma articulação que surge com o objetivo da gente conseguir mobilizar as juventudes para incidir em espaços, né? A partir de duas frentes, então uma voltada para a incidência política, a outra voltada para a comunicação. As juventudes hoje têm um trabalho muito potente dentro da atuação da agenda climática, mas a gente também tem o entendimento de que uma atuação em rede consegue dar muito mais peso e força para aquilo que a gente está se propondo a incidir. Atualmente, a gente é uma articulação composta por 7 organizações de juventude. Temos o Engajamundo, temos o Comitê Chico Mendes, temos o Movimento de Juventudes Indígenas de Rondônia, a Vida do Cerrado, Eco pelo Clima, o Movimento Negro Unificado da Bahia, a Mandi, e a gente também está em articulação com outras 3 organizações que são ou de juventude ou lideradas por juventude para também fazerem parte da articulação. Só que a Lari traz aqui sobre essa importância da união, né, do coletivo, de estar próximo, e ele vem num lugar que é de troca, de conexão, de aprender uns com os outros, com os erros, com os acertos, com o que está funcionando, que o que já foi feito, que não funcionou. A Juventude Indígena de Rondônia também é nosso parceiro em alguns outros projetos, a gente vai sempre trocando isso, mas sem ser de uma forma tão articulada. A JAC vem para a gente conseguir dar uma sistematizada também nesse processo. E a gente vem do Comitê Chico Mendes pelo Movimento Jovens do Futuro, então vem também nesse lugar de nós nos organizarmos, né, de estarmos entendendo quem também está fazendo esse trabalho, de entendermos que nós não estamos sozinhos, porque tem também outras organizações de juventude que estão trabalhando, que estão atuando. Quanto mais a gente está junto, mais forte isso vai ficando e um vai dando apoio, suporte e energia para os outros, porque é assim que a gente se movimenta também, ninguém fez nada sozinho. Vocês falaram em 2 frentes de atuação principais, né? Essas 2 frentes, elas se dão no dia a dia e também nas instâncias de decisão? Eu pergunto isso para vocês porque agora a gente está tendo o G20, nós vamos ter a COP, que vai acontecer em menos de 100 dias. Como que essas 2 frentes de atuação se dão nesses espaços de negociação? A gente é uma articulação que vem para poder pautar a temática de adaptação. E adaptação é uma discussão que ainda é muito pouco entendida quando a gente pensa no público em geral, né? E que tem uma importância muito grande quando a gente pensa no território, mas ao mesmo tempo é uma discussão que ela sobe, assim, ela está nesses fóruns e nesses espaços internacionais. Então essas 2 frentes é quase como a gente tentando articular uma forma de fazer com que a agenda de adaptação ela se torne mais ampla, com que ela se torne mais conhecida. Então esse braço de comunicação é como é que a gente consegue subir a voz dos territórios
E essa parte de incidência política é como é que a gente consegue fazer isso que já está sendo trabalhado pelos diversos movimentos, pelas diversas organizações que estão trabalhando com adaptação, que cheguem nos processos de negociação, né? Então, a gente está incidindo esse ano no G20, a partir do C20, do Grupo de Trabalho 3, e a discussão de adaptação está presente no texto, então como é que a gente consegue pensar em aumentar o financiamento para a agenda de adaptação, como é que ela também está presente nas discussões e nas articulações que a gente está fazendo para a COP29, entendendo a dificuldade que é a gente conseguir, acho que por um lado, fazer com que a agenda de adaptação ela seja conhecida, por isso vem o braço da comunicação, e tem um outro lugar que é fazer com que, em meio a todas as discussões de mitigação, perdas e danos, a gente também não perca o foco da importância que é a gente também estar trabalhando com adaptação. Focar só em uma temática não vai fazer com que, de alguma forma, a gente avance na agenda climática, né? A nível doméstico, a gente está em meio ao processo de construção do Plano Clima, que tem toda uma frente de adaptação, então como é que isso também está articulado com agendas internacionais, né? Como é que isso não está descolado? Então a gente sempre pensa a partir de vários níveis, assim, como é que um vai de alguma forma influenciando no outro. Acho que é interessante também um ponto quando a gente fala aí sobre essa comunicação e incidência, né, que a gente potencializa a incidência com uma comunicação mais articulada. São duas frentes de atuação, mas elas estão conectadas, porque quanto mais a gente comunica, mais pessoas a gente tem entendendo o que é e fortalecendo o nosso processo de incidência. E quanto mais a gente incide, mais a gente também alcança outras pessoas e faz com que esse debate chegue em outros lugares. Então, eles estão aqui para se fortalecerem, e essas duas frentes, nesse momento também, né, Larissa? Acho que isso é importante, são as duas frentes nesse momento, e aí talvez em um outro momento aberto, teste. Acho que de juventude também é muito importante a gente ter isso em mente, e aí vamos vendo o que funciona também. Isso daqui tá funcionando, continuamos. Tal coisa não funcionou tão bem, como que a gente faz com que isso funcione e adapta e transforma e constrói uma coisa nova? Então tem esse lugar, mas a comunicação e a incidência, elas potencializam uma outra. O movimento da juventude, ele é muito articulado e muito ativo, muito mais que vários outros setores, né, assim, na luta contra as mudanças climáticas, né? A gente teve no G20, tem no G20 o espaço do Youth 20, né, que está acontecendo agora, e tal. Eu queria saber, vocês se sentem representados nesses espaços? O Engaja, principalmente, ele surge com essa premissa, né? Ele surge pela percepção de que espaços de tomada de decisão são subrepresentados. Eu acho que não só juventudes, mas a gente pode pensar também outros grupos que compõem a sociedade que precisam estar presentes em espaços de articulação, em espaços e fóruns de discussão. Então, a gente surgiu lá em 2013, já entendendo a importância que é corpos e grupos da sociedade diferentes conseguirem estar articulados e incidindo dentro de espaços. De lá para cá, a gente tem 11 anos aí, eu acho que tem muita coisa que já deixa a gente tipo, com brilho nos olhos, mas isso não necessariamente significa dizer que a gente está no cenário ideal, assim, sabe? Porque quando o Engaja começa, só tinham 2 movimentos de juventude que estavam presentes, por exemplo, na COP, que era o Engaja Mundo e os escoteiros. E hoje em dia a gente consegue ver, quando a gente entra na COP, outras organizações de juventude que pautam coisas muito diferentes daquilo que a gente pauta, e isso deixa a gente muito feliz, porque a juventude a gente trabalha no plural, né? Então, como cada um também traz a sua pauta, traz o seu território para um espaço de discussão e para um espaço de incidência para fazer com que avance, porque quanto mais vozes ecoando, eu acho que mais a gente consegue andar. Mas, de alguma forma, a gente ainda tem que ter muitas discussões delicadas, assim, sobre representatividade, sobre grupos específicos e de que forma que esses grupos estão ocupando esses espaços, com que qualidade. Fóruns internacionais são normalmente espaços de discussão em outro idioma. Quando a gente pensa na realidade brasileira, a quantidade de pessoas que conseguem ter acesso a uma segunda língua, se eu não me engano, é menos de 10% da população que tem acesso a uma segunda língua. Então, como é que a gente consegue também pensar em espaços não só em que esses grupos eles cheguem, mas com que eles consigam participar com qualidade? E aí eu acho que isso ainda é uma discussão que a gente precisa avançar bastante. Isso que a Larissa traz sobre os corpos, né, sobre a gente se ver nos espaços é muito importante, porque quando você vê juventude
ocupando esses lugares, você olha e pensa, ai, também posso estar, né? Também caibo nesse lugar, ou, enfim, esses espaços de decisões normalmente a gente não cabe, né? Mas também dá para eu ocupar, assim, também dá para eu chegar lá. E acho que só de estarmos nesses espaços a gente já inspira uns aos outros, umas às outras e uns aos outros, né? Acho que a juventude ela tem um debate e acho que muitas vezes existe uma certa questão geracional. O movimento Jovens do Futuro, ele nasce do núcleo de juventude do Comitê Chico Mendes. O Comitê Chico Mendes é uma organização que foi fundada na noite do assassinato do Chico Mendes, em 22 de dezembro de 1988. E o movimento de juventude ele é mais recente, né? O núcleo jovem vai surgir em 2016, 2017. O movimento Jovens do Futuro já é uma articulação que vem em 2022, 2023. Às vezes, né, como a gente tem o Comitê Chico Mendes, ele tem um espaço muito plural e às vezes a gente sente essa questão, a questão geracional é um debate nosso. Como que a gente escuta a juventude, a galera que já está há muito tempo nesse movimento e como que a gente conversa sobre isso. Às vezes, essa dificuldade de ocupar esses espaços de debate internacionais também já vem da dificuldade de estar presente e atuante nos espaços locais, né, dentro das próprias comunidades. Porque quais são as comunidades que estão abertas para ouvir juventude? Quais são os espaços que estão abertos para ouvir juventude? Como que esse jovem vai participar de um encontro internacional e o que ele traz de volta para o seu território? Como que isso é partilhado? Isso é ouvido? Compreende-se a importância e a necessidade de ter juventude nesses espaços? Ou é melhor enviar aquela pessoa que sempre foi, sempre participou e sempre esteve presente e já é conhecido? Isso também é uma questão que perpassa as problemáticas que envolvem a presença e atuação de juventude dentro desses espaços de debate. Eu queria estender um pouquinho a pergunta, porque assim, ser representado, se sentir representado é uma coisa, mas as demandas que vocês trazem nesses espaços, elas são ouvidas e são atendidas? Acho que depende do espaço, depende também da abertura do espaço que a gente está entrando. Então, tem um processo de sempre trabalhar em coletivo e sempre trabalhar em articulação, né? Então, como é que a gente consegue, quando a gente traz uma demanda a público, ela não é uma demanda que vem do meu CPF ou unicamente da organização que eu estou representando. Ela é um processo de movimento e construção coletiva. Então, e aí também por isso que a gente parte do lugar de conversar com outras organizações, porque o Engajamento em si ele já é uma organização que tem muita similaridade com o movimento. Assim. Então, a gente tem uma rede de mais de 350 voluntários que estão espalhados pelo país inteiro. E aí a gente tem as outras organizações que também, de alguma forma, compõem a JAC, que também tem esse processo de atuação que parte do coletivo. Então, como é que você movimenta essa sua base territorial para poder construir posicionamentos, para poder reivindicar o avanço de agendas. Então, tem um trabalho que ele nunca é feito no singular, ele sempre é feito na base do coletivo para a gente poder, de alguma forma, estar vindo a público e estar demandando, seja sobre adaptação ou seja sobre as inúmeras outras pautas quando a gente pensa dentro da agenda socioambiental. E aí tem um trabalho árduo, eu acho que não só de bastidor, que envolve uma articulação com tomadores de decisão, mas também tem uma frente de comunicação, porque a comunicação ela tem um papel muito importante da gente conseguir fazer pressão. Muitas das vezes a gente não é escutado, né? Então, como é que a gente consegue pensar em articulações que façam ponte não só de uma frente? Então, como é que a gente pensa o advocacy, essa incidência política, articulada sempre com outras estratégias. Então, como é que a gente usa da comunicação para fazer com que essa nossa demanda ela seja escutada, com que ela venha a público, com que ela tenha pressão política? Como é que a gente usa também do próprio ativismo? A ação direta ela tem um papel fundamental para a gente conseguir fazer pressão e conseguir ser escutado dentro dos espaços. A gente é associado muito a barulho, né? Tem um negócio desse fazer zoada
que ele é muito importante para a gente conseguir trazer o holofote para onde a gente quer que a discussão se mova, assim. Como é que a gente usa da música, como é que a gente usa da arte, como é que a gente usa da cultura com força política o suficiente para que a gente avance a discussão. E a gente sempre está usando de várias táticas e estratégias para que a nossa voz ecoe cada vez mais longe. A Articulação de Juventudes Ativistas pela Adaptação Climática, que é a AJAC, ela vem também para potencializar essa força, né? Para deixar ainda mais forte esse movimento e que as pautas elas são construídas de maneira coletiva, assim. Claro que, dependendo do território, vão ter coisas específicas do território, mas quando a gente vai entender o que leva àquela coisa específica do território, isso vai se replicar em muitos outros contextos. E aí sim, fortalecer e fazer essas pontes e essas conexões, porque a gente sabe, infelizmente, que as questões que a gente passa se replicam em muitos lugares, com muitos outros grupos. Por isso também a gente precisa estar unido e juntos nós nos fortalecemos. Eu sei que vocês têm muitas pautas, né, nesses espaços de discussão e reforço, né, desses espaços, porque esse ano é um ano muito importante, porque temos o G20 sob a presidência do Brasil, temos uma COP importante a ser enfrentada. E eu queria te perguntar para vocês qual que é a principal mensagem que vocês vão levar para essa COP e para a finalização do G20, que vai coincidir também com a Conferência do Clima. A principal mensagem que a gente leva é de que nós estamos aqui, estamos organizados, estamos nos organizando e existimos. Existe presença, existe luta e existe organização e disciplina para que a gente possa vencer. Esse foi o 23º episódio do podcast Entrando no Clima, uma realização do OECO com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar em catarse.me/OECO. Você também pode seguir as nossas redes sociais, procura lá, site OECO em praticamente todas as redes sociais, que você vai encontrar, porque diariamente a gente publica e produz conteúdos jornalísticos de comunicação relacionados às pautas ambientais. Agradeço muito pela audiência e a gente volta daqui a 15 dias para mais um episódio de Entrando no Clima. Até lá!